Olá, eu sou a Estrelinha e venho contar-te uma história. Uma história sobre a montanha onde vivo, a Serra da Estrela. Conheces? Na Serra da Estrela nascem os mais importantes rios inteiramente portugueses. O Zezer, cujas águas abastecem a cidade de Lisboa. O Mondego, cuja nascente se encontra nas Penhas Douradas. E o Rio Alva, que nasce acima do Covão do Urso, próximo da aldeia do Sabogueiro. Entre montanhas e vales, planaltos e covões, blocos graníticos, aldeias, rios e ribeiras, encontramos diferentes paisagens, uma enorme biodiversidade e uma identidade cultural que resultou de milénios de ocupação humana. Mas a Serra da Estrela nem sempre foi assim. Para teres uma ideia, houve tempos em que a Estrela nem sequer era uma montanha. A origem da Serra da Estrela é muito antiga. Começa há mais de 650 milhões de anos, com a formação das rochas mais antigas da Estrela, os xistos. Sabes que estas rochas foram formadas num antigo oceano? Ao longo de milhões de anos, muita coisa aconteceu na Estrela. Formaram-se outras rochas, como são exemplo os granitos. Já reparaste que hoje em dia a rocha que mais vemos na serra é o granito? E já viste que muitas vezes esta rocha possui formas engraçadas? Às vezes parecem bolas, ou possuem uma forma que se assemelha a um castelo. Outras vezes têm a forma de animais ou de humanos. Sabias que na época dos dinossauros, toda esta região era uma grande planície semelhante ao atual Alentejo? A montanha só começou a ficar evidente mais tarde, há cerca de 10 milhões de anos, quando a placa africana colidiu com a placa euroasiática, fraturando as rochas e provocando o levantamento da montanha, formando a Serra da Estrela. Mas esta montanha tem uma particularidade. Sabes qual é? Na última idade do gelo, entre os 100 mil e os 10 mil anos atrás, existiam grandes glaciares que cobriam a parte mais alta da Serra da Estrela. Sabes como se forma um glaciar? Não sei se sabes, mas o clima na Terra vai variando ao longo do tempo. E há 100 mil anos, a temperatura no planeta era cerca de 10 graus abaixo da atual. Por esse motivo, a neve que caía na Serra da Estrela foi acumulando, dando origem a uma grande massa de gelo nas partes mais altas da serra, que aumentava no inverno e se mantinha no verão. Para teres uma ideia, no Planalto da Torre formou-se um campo de gelo com 90 metros de espessura, que por ação da gravidade descia para os 7 vales que se encontram em torno da parte mais alta da serra, deixando marcas que hoje observamos. Um exemplo é o Vale Glaciário do Zezer. Este é um vale aberto, com uma forma tipicamente em U, que resultou da ação do glaciar. À medida que o glaciar deslizou durante vários milhares de anos, desde a Torre até Manteigas, ele foi arrancando pedaços de rocha, escavando o Covão Cimeiro e o Covão da Ametade, e alargando o Vale do Zezer, dando-lhe a forma atual. Na serra existem vários vales e covões, e existem ainda outras marcas que nos ajudam a compreender melhor a evolução da paisagem da Estrela. Mas nem toda a serra esteve coberta por glaciares. Existem outros sítios igualmente importantes para compreendermos tudo o que aconteceu ao longo de milhões de anos, não só na nossa serra, mas em todo o planeta Terra. Esses locais chamam-se geossítios e ajudam-nos a contar vários capítulos, várias partes do grande livro que é a história da Terra. Neste momento, existem mais de 120 geossítios identificados na Serra da Estrela. Alguns relacionam-se com as marcas deixadas pelos glaciares. Outros estão relacionados com as diferentes formas que o granito pode adquirir, com a água ou mesmo com as minas. Mas existem também geossítios que mostram os diferentes tipos de rochas que podemos encontrar na Estrela. E alguns são até pontos de observação da paisagem, como os miradouros. Como vês, existem muitos locais interessantes na Estrela, importantes para a ciência, para a educação e para o turismo. Sabias que muitos cientistas vêm para a Serra da Estrela estudar estes sítios? E que os professores podem usar estes locais para te ajudar a perceber melhor aquilo que aprendes na sala de aula? E os turistas, que ficam maravilhados com as belas paisagens que a nossa serra tem para nos oferecer e gostam de aprender como tudo isto se formou. Então, como vimos, a montanha já passou por muitas mudanças ao longo da sua história. E os seres vivos que ali habitavam e ainda habitam
também tiveram de acompanhar estas mudanças. O resultado é podermos observar na estrela um importante conjunto de habitats raros ocupados por uma grande diversidade de plantas e animais, incluindo alguns seres vivos únicos no mundo. É o caso da lagartixa da montanha, o besouro longicórneo da estrela ou da flor silene, seres vivos que não encontramos em nenhum outro local no mundo. Muitos destes seres únicos são remanescentes de períodos em que o planeta era mais frio e, por isso, só são encontrados hoje nas partes mais altas da montanha. Como a temperatura na região tem aumentado muito nas últimas décadas, estas espécies de clima mais frio têm cada vez menos área disponível para viver e são as mais ameaçadas de extinção pelas alterações climáticas. Sabias que na área da Serra da Estrela podemos observar quase um terço de todas as espécies de plantas portuguesas? Quanto à fauna, ocorrem aqui aproximadamente 40 espécies de mamíferos, 150 espécies de aves, 30 espécies de répteis e anfíbios. Foi também devido ao valor do seu património natural que a Serra da Estrela foi classificada em julho de 1976 como Parque Natural e ainda é reconhecida fora do país como uma região de biodiversidade importante e da qual devemos cuidar. Tão reconhecida que tem na sua área também uma reserva biogenética do Conselho da Europa, um sítio da Rede Natura 2000 e um sítio Ramsar de zonas úmidas de importância internacional. A Serra da Estrela possui um vasto património natural, associado à geodiversidade, à biodiversidade e às inigualáveis paisagens naturais, mas apresenta também um riquíssimo património cultural, relacionado com os modos de vida e com a adaptação das populações ao longo do tempo a esta montanha. A ocupação humana na estrela é muito antiga, como podemos constatar com a existência de antas e dólmenes, mas também encontramos vestígios romanos, castelos medievais e tantas outras marcas, como as tradições deixadas pelos diferentes povos que aqui foram vivendo até aos dias de hoje. E foi exatamente devido a todo este património natural e cultural que a Serra da Estrela foi classificada como Geoparque Mundial da Unesco. Já tinhas ouvido falar em geoparques? E sabes o que é a Unesco? Um geoparque é um território com um património geológico único, com rochas e formas de relevo que nos ajudam a compreender a história natural da Terra. A importância deste património é tão grande que a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, decidiu classificar estes lugares, tornando-os num património de todos. Mas os geoparques não são só rochas, são territórios que promovem o desenvolvimento sustentável das suas populações e contribuem para a preservação do património existente. No fundo, cada Geoparque Mundial da Unesco conta-nos um importante capítulo do grande livro da história da Terra. Sabes quantos geoparques já existem em Portugal? Em 2020 já existiam 5. Geoparque Naturtejo da Meseta Meridional, Geoparque Arouca, Geoparque Açores, Geoparque Terras de Cavaleiros e o nosso. O Estrela Geoparque é o 5º geoparque português e inclui uma área constituída por 9 municípios, cujos modos de vida, como a pastorícia, a produção do queijo de Serra da Estrela, o uso da lã das ovelhas para a produção do burel ou do cobertor de papa, entre muitos outros, estão relacionados com a montanha da Serra da Estrela. Aquilo que se pretende com o geoparque é ajudar as pessoas desta região a terem melhores condições de vida, usando tudo o que a Estrela tem para nos oferecer: as paisagens, a geologia, a biodiversidade, a cultura, sem prejudicar o meio ambiente. Podemos conseguir isto apresentando e explicando o património da Estrela às populações que vivem aqui e a quem nos visita, para que nos ajudem a cuidar da nossa serra. Sabes como fazemos isso? Realizamos atividades com as escolas e com as populações. Colocamos informação nos geossítios e também estamos na torre, no centro de interpretação do Estrela Geoparque. Assim, podemos falar com as pessoas e explicar-lhes tudo, para que depois também elas possam contar a outras pessoas tudo o que a Estrela tem. Assim, ajudamos também a criar empregos no turismo para melhorar as condições de vida de quem vive cá. Além disso, ainda temos muito para descobrir na Estrela, muitas perguntas por responder e por isso os cientistas ainda vão ter muito o que fazer. Agora que ficaste a conhecer um pouco mais do Estrela Geoparque,
Vem visitar estes locais com a tua família, com os teus professores e com os teus colegas. Estrelas Geoparque Mundial da Unesco.